Shalom, Bom, shalom. bom dia, Shalom. Deus abençoe, Glória a Deus. Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém. 6 de janeiro chegou. Amém? Amém, graças a Deus. Descansamos um pouco. Glória a Deus. Vamos embora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos nesta manhã. Estamos na tua presença e estamos começando, ó Pai amado, essa nova etapa, esse novo ciclo, essa temporada. E em nome de Jesus, cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia das nossas vidas, perdoa nossos pecados. E nos ajuda, Pai, a estarmos encaixados naquilo que é o teu pensamento, a tua linha de raciocínio, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Cobre-nos com o Sim, teu sangue e nos ajuda a ir adiante, Pai. Guarda nossas vidas, a minha vida, minha esposa, minha família, minha casa, vida do Mateus, da Letícia, que em nome de Jesus estejamos guardados pelo teu amor, pelo teu sim, poder, papai. ministério, paternidade, Oséias, ó Pai, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus, que estejam guardados pelo teu sangue, guardados pela tua misericórdia, Meu pelo teu Deus. amor. O Gaio, ó Pai querido, mapeamento, todas as coisas, ó Pai Sim, amado, pai. da Lions School, todas as coisas que nós estamos, que nós participamos, que de alguma forma nós estamos, ó Pai amado, na rede, o apóstolo, ó Pai, Pai amado, a sua esposa, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Guarda-nos, Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a ir adiante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. O pastor Alexandre hoje me deu uma incumbência para falarmos um pouquinho a respeito de tempos e estações, para que possamos determinar em qual tempo nós estamos agora, no mês de janeiro, não é? Dentro do calendário gregoriano, nós estamos no verão e é mês de janeiro. Só que no calendário espiritual de Deus, lá dentro daquilo que a Bíblia nos traz, nos primeiros livros, né, no Pentateuco, o Senhor vai trazer algo ali para nos ensinar o que verdadeiramente há para as nossas vidas dentro da cronologia de Deus. Deus tem um tempo que também se estabelece no cronológico, mas é um tempo onde ele vai trazer para nós quais são os objetivos dele, como ele trabalha, quais são as características de cada tempo. Nós temos até uma lista ali, acho que talvez umas 4 pregações que vão falar a respeito um pouquinho dessa manifestação de Deus no tempo humano. Então, talvez a gente coloque, depois eu vou conversar com o pastor Alexandre, que eu me lembrei agora quando estava começando, não é? O Oséias. Então, amados, mas o que eu quero trazer hoje, em que tempo espiritual nós estamos? Nós estamos no 10º mês do calendário hebraico, no mês de Tevet, não é? E aí, Tevet quer dizer um mergulho, uma profundidade, quer dizer um tempo onde nós vamos nos separar em Deus para um mergulho mais profundo. Por quê? Porque Deus, dentro da sua sabedoria, ele criou não apenas, ele permitiu a criação de não apenas 12 meses, mas ele permitiu também que nós entendêssemos que existe um confronto em cada mês, que existe uma atmosfera para cada mês. Então, vamos começar pela atmosfera chamada estações. Cada 3 meses, o Senhor traz para nós uma estação. A estação que estamos agora, dentro do calendário hebraico, nós estamos na estação do inverno. E ela traz uma característica própria, que é um tempo onde nós vamos gastar ali a nossa atenção com Deus dentro dos propósitos eternos. Observe que na agricultura, de uma maneira geral, esse tempo é um tempo onde não há aparência de nada. A sequidão, as árvores estão com as suas folhas todas caídas, parece que nada vai viver, reviver ou viver novamente. Nós temos ali um ambiente de aparente morte, não é? E o Senhor quer nos ensinar algo a respeito desse tempo. O tempo de inverno é um tempo de nós mergulharmos profundamente do Senhor, permitirmos o aprofundar das nossas raízes, andarmos num lugar onde o Senhor tem a primazia nos nossos ouvidos. Então, o inverno é um tempo de aparência onde tudo parece que ai, não deu certo, não é? E aí Deus vem com a sua palavra e fala: suba e aprofunde-se. Mergulhe profundamente em mim para que você possa subir e entender quais são os objetivos que eu tenho nessa temporada. Nesses 3 meses, normalmente falamos para pessoas: não tome decisão, não entre em lugares onde você vai ter mudanças profundas, mas aprofunde-se naquilo que Deus já te falou, para que você tenha clareza e, como uma águia, você desça no lugar certo e tome aquele objetivo que Deus colocou para a sua vida, você tome por certo, por preciso.
e aí as coisas funcionarão. Então, esse é o tempo do inverno. Só que dentro também do tempo do inverno, Deus preparou, como eu estava dizendo, um mês. Esse mês é chamado Tevet, e ele quer dizer, vem da palavrinha Tov, que quer dizer olho bom ou bom. Então, o Senhor está falando num tempo onde nós vamos olhar para as coisas com os olhos bons. Ainda que a aparência das coisas seja daquela pasmaceira, daquele movimento assim, onde nada começa. Observe que até no calendário de gregoriano, nós vemos que está tudo paralisado. As coisas vão começar no ano mesmo em março, porque Deus ele é sábio, amados. Observe que está tudo parado, as pessoas estão em férias, vai ter a distração do carnaval, um monte de coisa vai começar em março, que é verdadeiramente quando Deus começa a estabelecer aquilo que é o novo dele para nós. Então, esse tempo aí do Teve, o tempo do inverno, é um tempo de mergulho no Senhor, sim, é um tempo de nós olharmos para as coisas com um olho bom, porque a palavra de Deus diz: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, tenha sabedoria no olhar. Dentro desse confronto, o que nós temos agora? Então, o Senhor nos dá um mês, nos dá uma tribo para trazer a regência espiritual dela para nós. Então, qual é a tribo? A tribo é chamada Dan. Dan quer dizer juiz. Deus é meu juiz. Ou juiz, julgamento. E Dan, no caso, amados, é uma tribo muito interessante, por quê? Nós saímos de uma temporada onde nós vimos o falso pai se apresentando no mês de dezembro, com uma paternidade de sacos cheios de presente, de uma visitação estranha vinda dentro de uma chaminé, e é uma visitação única, uma vez no ano, e depois ele se afasta. E tudo isso pautado numa mentalidade que é colocada pela cultura dessa terra. Então, esse é o tempo em que as pessoas estão fazendo um balanço das suas próprias vidas, o que eu conquistei nesse ano que se passou, e muitas delas são mergulhadas no olho mau. Agora, Deus fala para o seu povo: olhe para aquilo que a minha palavra está dizendo. Execute dan, execute juízo naquilo que as tuas coisas que foram feitas nesse tempo todo foram realizadas. E o pastor Alexandre, eu achei assim, muito tremendo da parte do Senhor trazer, na última pregação dele, do ano de 25, que se encerrou, ele, de 24, né, 2024, que se encerrou, ele trouxe uma palavra ali no livro de Josué, capítulo 2, que fala a respeito do fio de escarlata de Raabe, porque haveria um juízo contra a terra de Jericó. E é exatamente esse contexto que Deus traz para nós no mês que nós chamamos de Tevet. É exatamente isso que Deus traz na tribo de Dan. Por quê? Porque nós vamos ter agora um confronto. E o confronto é com alguém chamado Cronos. Esse Deus chamado Cronos, ele é o Senhor do tempo aqui da terra, e ele vem para comer aquilo que não foi colocado debaixo do sangue. Por isso precisamos ter o olho bom, precisamos estar com o nosso julgamento, o nosso discernimento muito bem afiado, chamando todas as coisas para debaixo do sangue de Jesus, para que esse Deus chamado Cronos, que é um comedor de semente, veja bem, ele não é um comedor de plantações, ele é um comedor de semente, aquelas que nós armazenamos em outono, aquela que nós guardamos para o nosso próximo cultivo. Então, Satanás vem através desse Deus chamado Cronos, junto com algumas entidades malignas, chamada Moloque, por exemplo, ele vem e vai comendo, destruindo tudo aquilo que nós plantamos diante do Senhor e temos guardado para o próximo plantio. Ele é um Deus que vem para tirar as tuas reservas espirituais para vencer o tempo da frieza espiritual. Então, isso é andar no tempo de Deus. Isso é ter discernimento do que Deus está fazendo nessa temporada para podermos nos abrigar na palavra do Senhor com precisão. Foi extremamente importante para nós esse entendimento. Nós estávamos indo a uma cidade, eu não lembro qual, que nós demos uma passeadinha aqui, bem em volta, aqui perto da nossa cidade, e no carro nós estávamos comentando. Eu falei para ele: você percebeu como ficou mais simples de julgarmos uma determinada situação que estava acontecendo nas nossas vidas? Nós pegamos a estação inverno, o tempo de mergulho no Senhor, para que possamos subir e ter um objetivo claro nas nossas vidas. É o tempo de nós andarmos debaixo do sangue, como você trouxe ali em Raabe, não é aquela prostituta que avisou toda a sua família que haveria um decreto, um juízo. Então, Dan,
E você reparou que Deus já nos trouxe, olha, tudo que toda pessoa que ouvir esta palavra de juízo e não se colocar debaixo do sangue, ela estará verdadeiramente sentenciada por Deus para arrependimento, não é sentenciada para a morte. Ela é sentenciada para se arrepender dos seus maus caminhos, então Deus vai tratar com ela. É o tempo do tratamento de Deus, e Deus entrega àquela pessoa o seu próprio desejo. Aí eu estava comentando com ele a coerência de Deus para todas as coisas. Deus não é Deus incoerente. Então, quando ele fala, ande nos tempos, ande nas minhas estações, ele vai trazer para nós uma clareza, um discernimento. E aí a boca profética do local, que é o meu esposo, nesse dia de domingo, não é? Depois eu posso até colocar a pregação do outro domingo, e vocês vão entender com mais clareza do que eu estava falando, que eu estou falando hoje. Deus estabeleceu uma linha de pensamento para nós como pastores, nós como pessoas, nós como filhos de Deus, como devemos andar nessa temporada. É colocando tudo no anúncio da palavra e chamando para debaixo do sangue. Olha, entre neste lugar, porque o juízo está vindo, ou seja, Cronos está vindo com o seu devorar, ele come filhos. Ele é um devorador de filhos, ele é um devorador da continuidade do nosso legado, da nossa herança. Por isso que estou falando que ele não come a colheita em si, ele come a próxima semeadura. Então, é um adversário extremamente cruel, e ele trabalha, como eu disse, em associação a Moloque. Ele vai comer as nossas reservas para a próxima produção. Então, isso é muito importante discernir. E eu falei para ele isso. Falei, você viu como ficou fácil discernir? Então, tal pessoa está andando na justiça de Deus. Ela está chamando a outra para que a justiça de Deus se estabeleça. Ela está falando para a pessoa, olha, eu estou aqui. Nós andamos em dificuldades, em problemas, em situações difíceis, mas eu estou aqui ainda, estou buscando fazer a vontade de Deus. Então, quando nós entramos neste lugar, a nossa colheita ou a nossa próxima semeadura está garantida, porque ainda que sejamos falhos, ainda que venhamos a errar, o nosso coração continua voltado para Deus. Nós continuamos debaixo do sangue, nós continuamos em fé, ainda que em fraqueza. Então, é essa manifestação que nós precisamos colocar dentro da igreja. Um Deus que é coerente no seu próprio tempo, na sua própria estação, para facilitar a vida do seu povo. Isso não se aparta de Cristo, isso não é um misticismo, isso não é cabala, isso é coerência do tempo que Deus colocou na terra. Ele manda a gente olhar para as coisas e aprender com elas. A palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, o Senhor está falando para que nós olhemos para esses anúncios que Ele dá. Então, quando Ele nos compara a árvores, nós vamos ver que a árvore ela tem uma temporada certa para se manifestar. Quando Ele permite a paz, querida, quando Ele nos permite observar as coisas da natureza para trazermos as coisas espirituais para a nossa vida. Então, se há um tempo de plantar e há um tempo de colher, nós precisamos estar atentos. Então, Deus está falando conosco através dos confrontos que o adversário traz para nós. Essa temporada, o confronto, como eu já disse, chama Cronos, e ele trabalhará nessa característica, devorar as sementes daquilo que seria a nossa próxima semeadura. Guarde-se agora debaixo do fio de escarlata, como Raabe se guardou debaixo do sangue do cordeiro. Ela fez um acordo com aqueles que poderiam legitimar o acordo, eram os espias do Senhor. Então, nós, como pastores, nós, como anunciantes, ministros, como despenseiros da palavra de Deus, estamos aqui te anunciando. Anuncie na sua casa, dentro daquilo que Deus te dê para falar. Vamos entrar todos debaixo de sangue. É exatamente, querida, é dessa maneira, irmã Geise. Como se proteger, como se guardar dessas potestades? Entrando dentro daquilo que Deus estabelece de característica para cada tempo, porque cada potestade, cada principado trabalha de uma maneira. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai nos dar o governo das estações. Qual é o governo? O governo é mergulhe. Então, mergulhe na palavra de Deus, gaste tempo com Deus, tenha o seu discernimento apurado, porque você terá que discernir e julgar todas as coisas. É tempo de Dan, juiz. Então, aquela mulher, Raquel, que deu o nome ao seu filho, o Dan, ela errou no julgamento, porque ela estava falando, Deus julgou minha causa, mas verdadeiramente quem estava julgando a sua própria causa era Raquel, não era o Senhor. Por isso estamos falando, tenha cuidado, porque Raquel, por conta da disputa que ela tinha com a sua irmã, depois você leia lá Gênesis 29, Gênesis 30, vai falando a respeito da disputa que os 12 filhos de Israel foram gerados.
Não é? Então, tudo aquilo são manifestações de Deus para mostrar à sua igreja. Governe assim. Boa, excelente essa pergunta, nossa irmã Geise. Como eu me protejo, como eu me guardo? Olhando ou ouvindo o que Deus está falando para cada estação. A estação é inverno. Então, o que eu faço no inverno? Eu mergulho, porque a aparência é de morte. Porque eu acabei de sair da manifestação do falso pai. Eu acabei de sair de Hades, eu acabei de sair de algo chamado Sagitário, eu acabei de sair daquilo que é uma falsidade, um engano, uma magia. Então, agora eu entro nesse que quer comer a minha semente de plantio. Então, o que eu preciso fazer? Eu mergulho no Senhor. Assim como as corças têm sede das águas e elas mergulham profundamente para que o seu rastro não seja cheirado pelo adversário, assim nós teremos que fazer. Vamos mergulhar profundamente nas águas. Tempo é Tevet. Teremos o olho bom, o olho que discerne, porque estamos debaixo de Dan. E teremos vitória sobre o nosso adversário. Para cada mês, há uma estratégia de refúgio da parte de Deus que aponta para Cristo. Cristo, ele é a água. Cristo é aquele que nos dá o olho bom. Cristo é aquele que nos dá o julgamento preciso para todas as coisas. Então, mergulhe na palavra, mergulhe em Cristo e seja guardado. Seja protegido. E não apenas guardado e protegido, mas avance, porque aí você está blindado. Nós temos aqui no nosso ministério 6 pilares para a nossa caminhada: arrependimento, humildade e fé. Depois, santificação, que essas 3 coisas têm que trazer: santificação, blindagem e avanço. Somos um povo que avança, porque temos essa manifestação daqueles que ouvem a voz de Deus, temos fé e podemos nos arrepender em humildade. Depois temos a manifestação de que esse arrependimento nos trará uma santificação para as nossas vidas, e porque fomos santificados debaixo do temor de Deus, nós andamos blindados, porque estamos guardados por aquele que é o Altíssimo Deus, e nós fazemos um tempo de avanço, porque aí o adversário não poderá nos alcançar, porque o esconderijo do Altíssimo nos blinda e fala: agora marche. E onde nós vamos andando, essa glória vai nos guardando. Esse esconderijo altíssimo, ele vai nos guardando. É isso que Deus quer ensinar à sua igreja. Caminhe naquilo que eu te falo. Gaste tempo comigo. Deixe eu colocar a minha movimentação dentro do teu coração. E em todo o tempo haverá para você a abundância dos frutos, como ele diz lá em Jeremias 17. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. As suas raízes, elas profundamente entrarão no rio das águas e elas terão em todo tempo fruto, porque o Senhor será o seu sustentáculo. Amém? As nossas raízes estarão no rio das águas e ele não vai falhar conosco. Amém? Ele é bom, ele é Deus, ele é o Senhor de toda a terra e ele tem nos amado com amor eterno. Amém, queridos? Então, essa é a palavra. Fique firme, confie no Senhor. Tempo de mergulho, de confiança, tempo de termos uma visão boa, não olharmos para as circunstâncias, ouvirmos a voz de Deus, entrarmos debaixo do sangue, da cobertura do Senhor e estabelecermos proteção e avanço. Amém? Em nome de Jesus. Pronto. Irmãos, nós vamos trabalhar nesses dias dentro Shalom, dessa, shalom, Fernando. trabalhar dentro dessa. Ô, Tata, buenos dias. Privilégio, essa é a minha outra Tata. Seja A bem-vindo. Rita está aqui também, que está de férias, e minha outra Tata, a Fernanda, aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos trabalhar nesse tempo, por um tempo, a respeito justamente dessa manifestação de Deus a nosso favor, onde nós podemos acessar a justiça para estabelecermos juízo contra os nossos adversários. Porém, nós temos que ter uma linha de raciocínio muito bem firmada, aonde a pastora já deu aí algumas diretrizes, e nós vamos então relembrar um pouquinho qual é a nossa chamada, o que nós estamos, como está chegando bastante gente nova, para você poder entender qual a nossa linha de raciocínio, por onde nós trabalhamos, o que nós cremos, para a gente poder começar a partir de amanhã trabalhar com algumas palavras que vai nos estabelecendo nesses lugares de justiça e executando juízo. Só que para isso, você e eu, nós temos que estar com a nossa vida em ordem. Essa pergunta da irmã Geise, o que acontece? Nós nos preocupamos muito, crentes, né? Nós nos preocupamos muito com os ataques, com os demônios, com as guerras, com as lutas, e nós olhamos o negócio daqui para lá. Não, o demônio, como é que eu faço para sair disso? Como é que eu faço para entrar naquilo? E, na verdade, o que eu tenho entendido, que se nós cuidarmos da nossa terra, se nós cuidarmos da nossa vida,
automaticamente nós estaremos guardados. Porque quanto mais nós voltarmos no projeto original, quanto mais nós retornarmos naquilo que Adão tinha e que foi roubado com a queda dele, mais guardado nós estamos. Sim. Que problema Adão tinha no Éden antes da queda? Nenhum. Ele tinha a visitação de Deus, ele cultivava, ele fazia as coisas, ele estava tranquilo ali. Só que depois da queda, ele abre um território para que o adversário pudesse trabalhar na sua vida. Aí Cristo vem para fazer o quê? Devolver aquela condição. Então, quanto mais nós comemos de Cristo e mais nós voltamos à condição que Adão tinha, nós retornamos no projeto original e nós estaremos guardados. Sim. Então, é na verdade essa preocupação que nós temos como adversário, com essa guerra toda lá fora, com esses demônios, ela é, tudo bem, nós precisamos pensar nisso, mas se nós cuidarmos mais da nossa vida, da nossa atitude, do nosso tipo de procedimento, nós estaremos já automaticamente guardados e caminharemos dentro dessa manifestação de proteção do Senhor. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito desses pilares, dessas coisas que a pastora falou, da fé, da humildade, e trabalhar em cima disso daí, dentro do arrependimento, porque nós vamos estar com a nossa vida em ordem, porque nós vamos começar a aprender agora, a partir de amanhã, a respeito da gente pegar e trabalhar contra esses adversários. Agora nós vamos nos blindar, então nós vamos nos santificar, vamos nos blindar e aí nós vamos avançar, que é o que a pastora está falando. Então nós temos a fé, a humildade e o arrependimento. Sim. Depois nós vamos então estar santificado, blindado e avançamos. Sim. É essa a nossa linha de raciocínio. Então, o que vai acontecer? Justamente isso. Você, então, primeiro ponto que nós vamos relembrar aqui, o arrependimento na profundidade que nós pecamos. Nós falamos isso diversas vezes já, centenas, talvez milhares de vezes. Mas para você que nunca ouviu, então você precisa entender que o arrependimento, ele tem que ser na profundidade que você pecou. E também o arrependimento, ele tem que colher os estilhaços e os desdobramentos do teu pecado. Porque nós ficamos numa superficialidade do pecado como se fosse algo simples. Mas quando eu maltrato a minha esposa e eu peco contra ela e contra o Senhor, e eu falo, Senhor, me perdoa porque eu maltratei minha esposa, Fátima, me perdoa em nome de Jesus. E eu paro por aí, provavelmente não vai dar certo. Por quê? Porque eu causei outros problemas na vida dela. E eu causei outros problemas no reino, porque tem os desdobramentos do pecado. Então a gente fala bastante da parte do aborto, que é algo que nós passamos na nossa casa. Então, quando tinha uma celeuma, uma contenda dentro da nossa casa a respeito desse aborto, que ela falava, isso está em aberto, eu falava, não está, já me arrependi. Então, o que Deus estava trazendo? O que Deus estava querendo falar? Se arrependa na profundidade que você pecou e nos desdobramentos onde o seu pecado foi. Então, quando eu pude entender isso, quando Deus me trouxe esse entendimento, aí eu mergulhei na profundidade que eu pequei e vim me arrependendo. Então, eu tinha feito aqui, ó, aborto. Senhor, me perdoa porque eu abortei. Amém. Só que o meu pecado estava aqui embaixo. Aí Deus precisou abaixar. Falou, não, vamos conversar direitinho. Isaías 53. Colocou sobre ele as dores e enfermidades, transgrediu e praticou iniquidade. Aí Deus vai aprofundar o teu pecado. Pecado, transgressão e iniquidade. Então precisamos entender a diferença disso. Aquele pecado é aquela coisa meio que involuntária, meio de supetão. Ah, pequei. Tá, agora eu me arrependi. Senhor tem misericórdia, limpei isso daí, acabou. Agora você pecou. Deus veio, falou com você, você foi orientado e você continuou, você já está transgredindo. E depois você acaba entrando na iniquidade, porque você acostuma com aquele lugar de pecado. Pode ver que na tua vida, você tomara que não esteja passando, mas às vezes você passa por algo que você fala assim, pastor, por mais que eu tente, quando eu vejo, eu já estou fazendo isso. Quando eu vejo, já estou assistindo, já estou fazendo uma prática, outra prática, fazendo... Por quê? Porque você já está numa morada de pecado. Você já está num lugar de iniquidade. Então, você vai precisar mergulhar nessa profundidade para se arrepender da iniquidade, da transgressão, do pecado e limpar a sua ficha. Entenda que os teus pecados, eles tiveram desdobramentos. Então, no aborto, quando eu abortei, pecado, aí eu fui abaixando o meu nível. Eu matei o meu filho, então eu sou um assassino.
eu fiz um sacrifício a Moloque, eu paguei por isso para entregar o meu filho para ser ali sacrificado, entregue a Moloque. Eu impedi o meu outro filho de ter um irmão. Eu impedi os meus pais de ter um neto. Eu impedi as minhas irmãs de ter outro sobrinho. Eu impedi um projeto de Deus numa pessoa na terra. Então perceba que vai abaixando. E eu fico aqui, Senhor, me perdoa que eu abortei, me perdoa que eu abortei, não alcança. Então eu vou ter que abaixar. Senhor, me perdoa porque eu abortei, me perdoa porque eu sou assassino, me perdoa porque eu fui assassino, me perdoa porque eu sacrifiquei a Moloque, me perdoa porque eu financiei isso, me perdoa porque eu impedi um projeto do Senhor na terra, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Aí eu chego aqui embaixo, aí eu limpo o mundo espiritual, aí eu estou destravado. Por isso que eu falo, eu retorno no projeto original. Então hoje tem acontecido coisas na nossa vida de 2 anos para cá que eu jamais imaginaria viver. Por quê? Porque o mundo espiritual limpou. Graças a Deus. Então, o que está acontecendo? Os demônios são os mesmos. Satanás é o mesmo. Só que a minha vida não é a mesma. Graças a Deus. Então, você tem que entender que os demônios vão continuar o mesmo, Satanás é o mesmo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas você limpou o mundo espiritual da sua vida e você então agora retornou no projeto original e agora você está livre para receber a visitação de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida. E a tua vida vai fluir Aleluia. automaticamente, organicamente, dentro de um propósito de Deus. Ah, pastor, mas a sua vida está perfeita? Não, não está perfeita. Eu estou numa cidade que eu não quero estar mais, eu quero ir embora de Duartina, eu quero estar mais perto da minha família, do meu filho, eu gostaria de estar morando em Bauru. Tem bastante coisinha ainda que vai ter que acertar, que sempre tem. Mas hoje eu entendo que eu estou na perfeita vontade do Senhor. Estou livre para ir para Bauru no sentido espiritual do meu posicionamento, só que agora eu tenho que esperar o tempo de Deus. Então você limpa o mundo espiritual. Quando vai acontecer, você não sabe. O apóstolo Josué falou para mim no primeiro dia que ele me atendeu, no único, na verdade. Cara, eu não sei, se você se posicionar, eu não sei te falar quando, eu não sei te falar quando, que jeito, que hora, mas vai girar a chave. E tem acontecido isso, de vez em quando gira uma chave. Aqui nós temos a Jane, que é especialista em chave. Ela gosta de uma chave, então a chave funciona. A chave gira, a tua vida sai daquele ambiente, você de repente vê as coisas mudando. Por quê? Porque girou uma chave. Porque realmente você se posicionou, você entrou naquilo que Deus queria que você entrasse, você vai cuidar da sua terra, da sua vida, você se posiciona, você se arrepende, o mundo espiritual agora fica limpo para você decretar juízo através de Cristo, que é a tua justiça, e alcançar a vitória. Então é simples. Pastor, é complicado? Não, é simples. É simples. Não é fácil, mas é simples. Não é fácil por quê? Porque você vai ter que morrer. Então você está aqui hoje num grupo chamado Oséias, que está ligado ao ministério, morra. Esse é o nosso convite. Pastor, o que você tem para mim? Morre. Para viver. Treino. Ministério morra, vem viver. O que você tem de tão especial para mim? Eu tenho um Cristo que quer te matar. Quer matar a tua natureza humana, quer matar essa marca que Adão deixou em você, para que ele possa viver através da tua vida. Sim. É isso que Deus tem para nós. Morra. Então esse nome assusta um pouco, tem hora que as pessoas falam, viu, muda esse nome, isso aí afasta um pouco as pessoas, é meio assustador. Por enquanto Deus não deu essa direção, pode ser que um dia nós mudemos o nome do ministério. Por enquanto é morra mesmo. Então nós vamos ter que morrer, porque nós não estamos vendo para nós outra saída, outra chamada, outra forma de alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Sim. Então nesses dias que nós estaremos trabalhando dentro dessa manifestação, dessa tribo, dessa linha de raciocínio, desse juízo que está liberado a favor das nossas vidas, nós estaremos trabalhando com algumas vertentes aonde nós vamos acessar isso e vamos poder sair desses ambientes. E é maravilhoso você poder clamar pela justiça, porque você está segura. Raabe, depois a pastora vai pôr, eu criei a palavra no grupo, Raabe, então ela pôde clamar, ela pôde lançar aquele fio de escarlata naquela janela e esperar que o juízo viesse descansada, tremendo. O juízo não foi suspenso, ela não conseguiu reverter o juízo para toda a cidade dela, mas ela consegue resolver o juízo para ela e para a casa dela, porque a terra dela estava sarada.
Então, aonde ela recebeu a visitação, ela ouvia dos grandes feitos do Senhor, ela creu nos grandes feitos do Senhor, ela sabia que Deus iria visitar aquele lugar com juízo e iria vencer, que aquele muro não iria mais proteger a vida dela, que aquela cidade iria ruir, mas ela fala, eu preciso cuidar da minha terra. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, acertar a minha vida, buscar minha família, colocar dentro da minha casa, fechar minha porta e esperar a visitação do juízo, porque ele virá, mas eu estarei guardada. Aleluia. Então há para nós uma expectativa tremenda de avanço mesmo, porque nós estaremos assim convictos que o juízo virá. E mais do que isso, nós clamaremos pelo juízo, nós colocaremos potência na justiça para vir mesmo o juízo, porque você vai ter certeza que você está guardada em Deus. Então você vai poder ter autoridade. Olha da onde que Deus quer nos transitar. Ele vai te tirar de um lugar de medo, de um lugar, como que eu faço para não ser atacada por isso? Você vai estar tão encaixado em Deus que além de você não ser atacada por isso, você agora vai atacar. Deus quer virar o teu jogo, Deus quer virar o teu cativeiro, Deus quer te tirar de um lugar de medo para te colocar num lugar de temor e você avança. Adão estava no lugar de medo. Tive medo e me escondi. E ali a derrota já está totalmente estabelecida. Porque quem tem medo se esconde porque vai apanhar. Então é desse lugar que nós precisamos sair. Pastor, eu tenho medo dessa situação, eu tenho medo desse demônio, eu tenho medo do meu marido, eu tenho medo da minha... Você vai sair dos lugares de medo e vai ser estabelecida no lugar de temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Você tem temor, você vai até a justiça e fala, justiça, como que eu vou fazer para sair disso? E você vai então limpar a tua vida, acertar a tua vida no arrependimento, entrar nesse ambiente e você vai então poder avançar dentro dessa linha de raciocínio de um temor. O temor te ensina. Nós temos aprendido que o medo faz com que você se esconda, porque o medo, você já tem uma certeza que você vai apanhar. O temor não. O temor, ele te aproxima porque você confia que aquela autoridade, aquele pai, aquela figura de autoridade vai te ensinar para proteção. Então, ainda que seja uma repreensão, mas é uma repreensão para avanço. Então, hoje, Deus está te convidando e me convidando. Vai limpar a tua vida para você poder clamar por justiça e não ser encontrado no mesmo lugar dos outros. Cuidado, pelo amor de Deus. Quando você acabar essa parte, que nós somos orar mesmo, e você for orar, para clamar por justiça, Luísa, você está aí. Aleluia. Minha sobrinha, Deus abençoe. Quando você for entrar nesse ambiente para clamar por justiça, você tem que estar com a tua vida em ordem. Então, se você fala assim, pastor, não entendi nada, acabou esse tempo, não clame por justiça. Porque senão você vai estar com problema. Agora, quando você entender, e em nome de Jesus você vai entender, então você vai estar guardada, você vai se arrepender, você vai limpar a tua vida, e você então vai entrar na presença do adversário, na presença de Deus, e vai falar para o adversário, estou pronta. Aleluia. Tem um pastor que pregou uma vez assim, que Satanás, ele é covarde. Sim. E de vez em quando eu lembro dessa palavra. Fazia tempo que eu não lembrava, na verdade. Mas o adversário perseguiu Jesus desde o nascimento. Ele nasceu e ele já mandou, já levantou ali um rei, vai matar, e vai para lá, e era criança, e José corre com essa criança para lá, e corre com essa criança para cá, e corre para lá. Mas quando Jesus está pronto, e quando Deus declara sobre ele, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, o Espírito Santo também fala assim, e foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que Deus quer trabalhar na minha vida e na tua vida é trazer um revestimento, é trazer uma autoridade, porque ele foi tão covarde com você e comigo de nos perseguir enquanto éramos crianças, enquanto não tínhamos uma defesa, mas agora o Espírito vai nos impelir ao deserto para sermos tentados pelo diabo, porque teremos condição de vencer esse adversário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então o Espírito levou Jesus lá, falou assim, Satanás covarde, você perseguiu ele quando ele era criança, mas agora ele está adulto, agora ele está pronto, agora vem. Manifestando juízo contra o adversário. E Jesus, então, foi vencer aquelas tentações dentro de um mundo espiritual, porque chegou a hora de executar. E eu creio que para nós que estamos aqui, você que vai acompanhar esse ensino, esse estudo, chegou a hora de você decretar juízo contra os teus adversários. Aleluia. É o nosso momento.
E é um momento muito importante da nossa vida. É um momento onde nós vamos poder ver o livramento para nós. Se a gente conseguir imaginar um pouco do que era aquela mulher Raabe, com aquelas pessoas dentro da sua casa, vendo tudo cair, vendo tudo ruir, vendo os gritos, vendo as mortes, o pavor, e ela ali quieta, guardada, porque tinha um sangue. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Vai ruir tudo, você vai ouvir os gritos, você vai ouvir 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser abalado, confundido, atacado, morto, nada. Você vai ficar ali quieto, porque você tem um lugar, GG, você tem um lugar em Deus que você está blindado. É isso que você vai precisar. Jesus. Amém? E uma outra parte dessa palavra, para que você entenda aí a, a linha de raciocínio, então, do ministério, das nossas vidas que nós vamos fazer. Segundo livro de Reis, capítulo 5, vai falar de uma história de Naamã, que foi uma outra parte que Deus falou muito com as nossas vidas, com a minha vida, para a gente começar esse processo. Então, o arrependimento da profundidade que pecou, Isaías 53, e depois, então, Naamã, nós vamos aqui, em nome de Jesus, até às 8h30, poder passar aqui qual é a outra parte da nossa vida. Aqui nessa passagem, no 2 Reis 5, no segundo livro de Reis 5, vai falar exatamente essa parte da fé, da humildade e do arrependimento. Aqui nós não podemos nos perder para que nós possamos entrar nesse ambiente. Então, está escrito assim, versículo 1: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e veja que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo? Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos,
porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Amém? Então esta palavra ela vai trabalhar a respeito de um homem, um chefe do exército, um homem poderoso, que dera livramento, que era fantástico como chefe do exército, porém leproso. Sim. Então, na minha vida e na sua vida, nós não podemos nos perder disso. Então, nós vamos começar aqui com esse homem tendo fé. Ele ouve a mulher dele falando que aquela menina, aquela escrava, falou: se você for até Israel, até esse profeta, você será curado da sua lepra. E ele precisou ter fé para isso e precisou ter humildade para isso. Porque, na verdade, era uma escrava. E ele poderia falar o quê? Fala assim, se o Deus dessa menina, ou se o profeta dessa menina fosse alguma coisa, ela não seria minha escrava. Ela não seria nossa escrava. Manda ela ir trabalhar e ficar quieta. Daria para ele fazer isso tranquilamente. Mas aquela palavra entra no espírito de Naamã. Aquela palavra penetra, aquela palavra tem unção, ela carrega uma realidade espiritual. Não era uma informação, mas era um recado de Deus. Para de dar informação para os outros. Informação não muda nada. Traga um recado do céu. Traga uma palavra que vai ter potência do céu para entrar no coração da pessoa e mudar a pessoa. Não faça, eu já sei o que eu vou falar. Você não sabe nada. Eu já sei o que a pessoa precisa. Nós não sabemos nada. Às vezes uma palavra vai mudar o destino profético de uma pessoa. E você gastou a sua vida falando um monte de coisa da sua cabeça que não adiantou nada. Então, em nome de Jesus, tenha uma realidade espiritual para passar para as pessoas. O apóstolo tem falado isso, as pessoas têm parado para te ouvir, isso é um bom sinal. Mas o que elas estão ouvindo? Então, por favor, tenha conteúdo para oferecer. Você que é um obreiro, você que é um irmão em Cristo, você que quer falar com a tua família, com a tua casa, vai gerar isso no espírito. Para que você tenha uma realidade. Ela era só uma escrava. Para essa terra, ela não representava nada. Mas a voz profética que ela libera no mundo espiritual, ela abala um chefe do exército. Ela entra e fala assim: se esse homem estivesse na presença do profeta, ele seria curado da sua lepra. Uma mulher, uma menina muito ousada. Ela não falou assim: quem sabe, se ele arriscasse, tentasse a sorte, manda ele lá, vamos ver o que acontece. Não, se ele for, ele vai ser curado dessa lepra. Aleluia. Ela sabia porque sabia que o Deus dela, que o profeta que estava na terra dela, apesar dela ser uma escrava, apesar dela não ser nada, mas ela sabia o Deus, que ela conhecia Deus. Aleluia. Ela conhecia a unção que estava sobre aquele profeta. E esse é um dos pontos que nós vamos trabalhar também. Aleluia. Através de Raabe, dessa menina, nós vamos entender que não é a tua condição, mas é a voz profética que você libera. Aleluia. Mas eu sou só uma prostituta como Raabe. Em qualquer sentido. Não sou nada, pastor. Mas você vai ter revelação, você vai crer naquilo, você vai colocar o fio de escarlata e o livramento virá sobre você e sobre a tua casa. Aleluia. Não importa quem você é, mas importa que você deixa Deus construir dentro de você e libera isso. A tua voz vai mudar o mundo ao teu redor. Aleluia. Porque é isso que essa menina fez. Então ele teve fé para ouvir e teve humildade para aceitar. Então ele pega e ele vai até o rei e fala: olha, a menina falou isso, e eu sou leproso, e eu estou nessa situação. E o rei imediatamente, então, escreve uma carta para outro rei, e ele se veste de chefe do exército, ele pega uma comitiva, ele pega muita oferta, muito dinheiro, prata, ouro, vestes, um monte de coisa, e ele então parte para aquele lugar. E aí começa o problema, que é onde nós podemos cair, onde eu caí a minha vida inteira. Eu tinha muitas vezes fé para ouvir a palavra, eu tinha uma humildade para aplicar a palavra, mas eu não tinha uma constância e humildade para chegar até o ponto que Deus queria me levar para eu ter um arrependimento genuíno e ser livrado das minhas lepras. É verdade. Então eu fiquei muito tempo preso no mesmo lugar porque eu mudava de ideia no meio do caminho. Então Deus quer te levar de leproso do começo
até o fim. Saia dessa situação que você está como leproso e chegue até a casa do profeta como leproso. Você é doente, reconheça isso. Ai, pastor, misericórdia. Misericórdia nada, você é leprosa, eu sou leproso. E nós precisamos entender, nós vamos ouvir uma voz, nós vamos crer nessa voz, vamos ter humildade para colocar essa voz para funcionar e vamos continuar leproso. Quando o rei falou para ele, eu vou escrever uma carta para o rei, ele falou, não, eu não estou saindo daqui como chefe do exército, eu não vou falar com rei nenhum, eu preciso de uma carta, eu preciso de uma liberação para eu falar com um profeta. Eu não estou indo como chefe do exército, eu estou indo como leproso. Então Naamã se perde no meio do caminho. Então o que Deus está nos convidando a fazer, você que vai entrar nisso para executar juízo contra os teus adversários através da justiça que é Cristo, você vai se arrepender na profundidade que você pecou e você vai entrar como leproso, como doente, e vai até o final, na mesma linha de raciocínio, para você ser curada. Você vai mudar de reino e também vai aceitar a nova cultura. Aleluia. Então Naamã ouviu falar de um novo reino. Ó, tem um profeta lá no outro reino, lá no outro país, que se você for lá, você vai ser curado da sua lepra. É. E ele fala, interessante, eu acredito nisso. Vou ser humilde, vou me curvar a isso. Só que eu vou como chefe do exército. E aí ele nem é recebido pelo profeta. Verdade, Deus. Porque o profeta não vai se relacionar com o chefe do exército. O profeta teria recebido o leproso. Você vai precisar entender que se você não manter não tiver uma constância de procedimento, você não será recebida, porque você está querendo estabelecer você está querendo entrar num novo reino com a cultura velha, e isso não vai dar certo. Verdade. Então entenda que você tem uma rota profética para fazer: fé, humildade e arrependimento. Entrar no novo reino e se estabelecer a essa nova cultura. Então era para chegar lá diante de Eliseu como leproso, sem chefe do exército, sem nada de pompa. Eu só vou, bato lá e falo, profeta, eu sou o leproso da Síria. E eu ouvi uma menina falar que o senhor tem algo para mim. Eis-me aqui. Aleluia. Acabou. Mas ele bate lá, ele fala assim, sou chefe do exército, tenho muita riqueza, tenho roupas novas, tenho ouro, tenho prata. Vem aqui, estende a mão, faça aqui uma macumba gospel e me cura. Eu vou te pagar por isso, não devo nada para você, não devo nada para o teu Deus, sou o chefe do exército, a mesma coisa, só quero me livrar da lepra. Ele queria tirar algo externo. E Deus falou assim e Deus estava falando assim, Naamã, se você não deixar eu mexer no interno, o externo não vai acontecer nada. Deixa eu tirar a lepra interna, deixa eu tirar a soberba, deixa eu tirar a arrogância, deixa eu tirar esse chefe do exército. Vai se humilhar. Vai ser humilde de verdade até o fim dessa jornada. Então Deus tem nos chamado para isso, fé, humildade e arrependimento. Até o fim da jornada. Então comece e termine. E aí ele ouve falar, ele fala assim, cara, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Geazi vem falar para ele, não é Eliseu. E ele fica muito bravo. E ele fala assim, eu pensava que ele sairia, ia fazer uma festa, ó, que honra receber aqui um chefe do exército e estenderia as mãos sobre mim, porque ele estava acostumado com isso. Onde ele ia, ele era honrado, porque ele era um chefe do exército. Você vai ter que se desacostumar com aquilo que você espera que aconteça. Você vai ter que sair disso. Não, todo lugar que eu vou, eu sou muito bem recebida, eu sou muito bem quista. Você fala, os pastores me falam, as pessoas me falam que eu sou, e aqui eu estou falando para você, vai morrer. É um outro reino, com uma outra cultura. Você pode querer ou não. Eu não tenho nada diferente para te falar, a não ser vai morrer. Se você estiver com as suas vestes de chefe do exército, eu quero te convidar a se tornar leprosa, morrer, mergulhar e ser curada. É isso que nós temos para te passar. Sim. Se você está aqui neste grupo assistindo esses ensinos e vai continuar essa administração, saiba disso, nós vamos ficar nisso. Vai morrer. Vai ser humilde do começo ao fim, vai ser doente do começo ao fim, chega na presença do profeta falando, eu sou doente, eu preciso, eu sou necessitado, eu quero sair desse ambiente. É isso que você vai ter que fazer, não tem outra coisa para te oferecer. Até gostaria, porque eu não sou muito de ter dó, mas às vezes você olha para uma pessoa, ela está numa situação tão complexa, que vem fala, cara, que situação, mas não adianta eu ter dó. Porque se eu tiver dó da sua carne, você vai ficar no mesmo lugar.
Enquanto eu tive dó da minha carne, eu quis ser chefe do exército, eu só andei para trás, eu só continuei leproso, não saí do lugar. Então não adianta, irmão, não gaste tempo com isso, por favor. Abra mão disso logo. Entregue isso logo, saia desse lugar logo, fala, eu não quero, eu não vou ficar nisso, eu não sou essa pessoa. Eu vou abrir mão. Aleluia. Então, assim, ele recebe a visitação 8h20. 8h20. Ele recebe a visitação ali de Geazi falando, vai mergulhar. Ele fica bravo, mas aí ele tem uns conselheiros. É bom você ouvir os conselheiros. É bom você ouvir as pessoas que estão ao teu redor, porque de repente você se perde na rota profética, mas tem pessoas ao teu redor que falam assim, viu? Só faz isso. Só mergulha. Você não falou que você ia ficar até o final nesse curso? Não para não. É bom você ter conselheiros. Porque a guerra vai se levantar, irmãos, muitas vezes. Verdade. Mas você determinou o quê? Quando acabar esse curso, se não tiver mudança, eu o separo do meu marido. Mas já acabou o curso? Não, então continua. Conselheiro, vai até o final. Quando acabar isso aqui, eu faço, mas já acabou isso aqui? Não. Então eu vou até a porta e eu vou ser aquilo que eu sou leproso. E aí os conselheiros falam assim, se ele tivesse te pedido uma coisa absurda, dentro da sua cultura você ofereceria. Se ele tivesse pedido toda essa oferta que você trouxe e mandasse a gente voltar lá buscar mais oferta e mandasse você pular, sapatear, fazer um monte de coisa, você ia fazer, Naamã. Ele só te pediu para mergulhar. É simples. Por favor, seja humilde. Por favor, se arrependa na profundidade que você pecou. Por favor, saia da soberba. Por favor, abra a mão de você mesmo. Por favor, ouça a voz do profeta. Você não teve fé? Você não teve humildade? Agora vai lá. E ele, então, graças a Deus, ouviu a voz dessa comitiva que estava com ele. E ele mergulha. E aí sim ele volta curado. Aí o profeta recebe. Aí ele vai conversar com o profeta. E ele conversa, ele fala, ele fala, ele fala. E ele quer dar oferta, ele quer pagar aquilo de qualquer jeito. Para falar, cara, eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero a sua oferta. Pode ir embora. Ah, mas eu vou ter tudo bem, vai em paz, está tudo certo. Porque Naamã precisava sair daquele lugar com uma marca de Deus, que ele não pagou nada, que ele não tinha nada para oferecer, que ele não era nada. Deus está te levando num ponto para que você reconheça, para que eu reconheça, eu não sou nada. Eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para dar, não tenho capacidade nenhuma, mas eu criei na palavra, eu criei no poder de Deus, eu fiz o que ele mandou e estou voltando para casa com a minha pele restaurada. Agora eu sou um chefe do exército. Deus não quer tirar o chefe do exército. Deus não mexeu nisso. Você entende isso? Que aquilo que para você é importante, Deus pode até preservar. Tem coisa que vai ter que mudar. Mas tem coisa, Naamã continuou sendo chefe do exército. O profeta não veio e falou para ele, sabe qual é o teu problema? É que você é um chefe do exército. Vai lá e renuncia o teu cargo. Não. Ele continuou sendo chefe do exército. Não mudou nada na vida dele. Ele só precisou abrir mão disso. O que Deus está requerendo de mim e de você, abra mão disso. Você pode ser isso daí. Só que entregue. Não tenha isso como o mais importante da tua vida, não tenha isso como a resposta, como a saída, porque você é chefe do exército faz tempo, mas a lepra está aí. Mas quando ele abre mão daquilo, quando ele decide mergulhar, apesar daquilo que ele não queria fazer, ele fez, ele continuou chefe do exército, porém agora não mais leproso. Aleluia. Então é isso que nós vamos trabalhar, é nisso que nós vamos fazer, é essa pegada nós teremos aí nos próximos dias, não sei quanto tempo nós vamos trabalhar em cima disso, para que verdadeiramente nós possamos entrar nesse novo de Deus para nós. Esse arrependimento na profundidade que pecou e manter o mesmo comportamento, do começo até o fim. Mudar de reino e aceitar a nova cultura, em nome de Jesus. Amém? Para que nós não façamos o que infelizmente Geazi fez. Esses dias eu estava ouvindo não sei aonde, que a pessoa falou assim, acho que foi até o apóstolo, falou assim, Deus poderia ter sido mais, o profeta poderia ter sido mais brando com Geazi, poderia ter liberado uma outra coisa, até daria. Mas por que não deu? Porque Geazi acessou um reino espiritual onde Eliseu não tinha como reverter.
Então, Eliseu só fala para Geazi a consequência do pecado dele, não porque ele queria amaldiçoar, não porque ele queria que aquilo acontecesse, mas aquilo que Geazi pôs a mão, porque entenda isso. Às vezes a gente fala e fala assim, não, você está aí defendendo a sua classe, defendendo a classe dos pastores, dos apóstolos. Para você é conveniente falar isso. Eu não estou defendendo classe nenhuma. Quem me acompanha já faz um tempo sabe que eu não defendo nada. Como arroz e feijão igual você, faço cocô e xixi e vomito quando eu como alguma coisa que me faz mal. Não sou nada melhor que ninguém. Não tenho essa linha. Nossa, não sou nada. Só que o que acontece? Se você tem um pastor sério, se você tem uma paternidade séria e está falando para você assim, ó, não faça, não entre. Ou se esse pastor ou esse pai espiritual não está entrando, por que você vai entrar? E foi o que Geazi fez. Geazi tinha acabado de ver Eliseu falar: não quero a tua oferta, pode ir embora. Eliseu não pegou nada. Aí Geazi sai correndo atrás, mente, fala que o profeta mandou buscar e pega prata, pega a veste, pega tudo. Não tem mais o que o pai fazer. Infelizmente, saiu de jurisdição. Geazi entrou num lugar onde a jurisdição de Eliseu não era capaz de reverter aquele quadro. Ele só pôde liberar a palavra. Geazi, você, infelizmente, tinha condição de não ter ido. Porque Deus é justo, irmão. Sabe por que veio esse juízo sobre Geazi? Não era por causa da maldade do coração de Eliseu, ou porque ele queria provar que ele era autoridade. Quando de repente vem uma palavra de juízo contra a vida de alguém, não é porque nós somos autoridade, nós queremos, agora você me desobedeceu, agora você vai ver. Não, não é isso. Só que você lê o mundo espiritual e você vê que, infelizmente, a pessoa acessou algo que não era para ela acessar. E agora você só anuncia para ela, ó, Geazi, você viu que eu não peguei. Você tinha condição de não pegar. Você poderia ter conversado comigo as suas necessidades. Cara, eu te ensinei. Você tem alimento para isso. Mas agora, infelizmente, a lepra vai se apegar a você e a tua descendência para sempre. Satanás achou lugar no teu coração. Então, em nome de Jesus, presta atenção na movimentação dos seus pais espirituais, do seu pai espiritual, do seu pastor, da sua liderança. Presta atenção na movimentação de Jesus Cristo. Presta atenção na movimentação do Espírito, para que você coma o que eles comem, para que você toque naquilo que eles tocam. Se é não, é não. Mas, pastor, é veste, é oferta, é dinheiro, é prata, mas não presta. Era lepra. Geazi estava pegando lepra. O mundo espiritual estava sedento para passar aquela lepra para outro. Entenda que Naamã carregava uma atmosfera de cura, de livramento, de manifestação do poder de Deus, mas Satanás estava de olho, falar, onde eu ponho essa lepra? Satanás estava com a lepra na mão. Satanás estava com aquela doença na mão, procurando um lugar para repousar. E Geazi vem e toca naquilo. Satanás imediatamente despeja. Ele abre o mundo espiritual para Satanás colocar aquele lugar que foi arrancado de um homem, que foi arrancado de uma pessoa, e o mundo espiritual estava ali esperando. Experiência. Exatamente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que entendamos isso e que entremos nesse ambiente de segurança, de retornarmos ao original. Arrependimento na profundidade que pecou, ser o mesmo do começo ao fim, não se perder na jornada. Se é leproso, se é adúltero, se é mentiroso, não interessa o que você fez. Não interessa o que você passou, não interessa quem você é, interessa quem você vai se tornar. Não interessa quem Raabe era naquele momento, se interessa no que ela se posicionou para se tornar. E depois nós vamos trabalhar um pouco em cima desse nome e desse personagem. Amém? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. Amanhã, 7h30, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a respeito do apóstolo Éder, nós estamos dando a seguinte orientação. Ele está com a ministração às 7 da manhã. Nós estamos às 7h30. Então, o que acontece? Quem é filho do apóstolo Éder, quem é ovelha lá dele e tal, eu te oriento, assista o apóstolo e assista o nosso depois. Sim. Quem é filho espiritual desse ministério, congrega conosco, assista aqui. Você não é filho nem aqui, nem lá, aí você decide.
Ah, pastor, eu vou assistir um dia lá, um dia aqui, depois eu assisto aqui, depois eu assisto lá, beleza. Mas se você é filho, ou se você é membro, tá no pastoreio dele, assista lá. Se você está aqui, assista aqui. Orientação. Faça o que você achar melhor. Amém? Em nome de Jesus, até amanhã. Nós estaremos também fazendo um jejum em que sentido? Apóstolo, eu até a hora que eu assisti, 7h28, ele não tinha falado de jejum ainda, não sei se falou ou não. Mas como vai ser o nosso jejum? Uma vida jejuada. Como funciona isso? Você vai ter um procedimento nesses dias agora, daqui para frente, de hoje em diante, onde você não vai comer tudo o que você queria, nem em quantidade e nem. Então, por exemplo, fez na sua casa hoje aí, arroz à grega, salmão e picanha. Boa. Salada de palmito com rúcula, fala aleluia. Aí você vai comer o quê? O arroz à grega e a picanha. Jeju, o salmão e a salada de palmito. Uma vida jejuada. Amém? Tomar café da manhã. Amanhã você ia comer um pão com margarina, um café com leite. Bebe só o café, come só o pão, tira a margarina. Uma vida jejuada, você vai abrindo mão. Diminui a quantidade e elimina algumas coisas. Então, nós vamos estar fazendo isso aí durante um tempo aí. Amém? Então, esse vai ser o nosso jejum. Quem está com o apóstolo, o jejum que ele passar, se você quiser entrar, logicamente você entra. O jejum que ele passar, se der para eu entrar também, eu vou estar entrando. Mas aqui nós vamos estar fazendo essa aí, uma vida jejuada. Amém? Em nome de Jesus. Então, que o Senhor te guarde, te abençoe. Em nome de Jesus, até amanhã, 7h30. Obrigado às tatas aí que entraram. A Luísa, Maria Orlandina. Glória. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos aí, todas as irmãs. Deus te abençoe e te guarde. Jane, Heikel, GG, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Até Amém, mais, amados. amém. Fiquem com Até amanhã, Deus. em nome de Jesus. Shalom. Glória a Deus. Glória a Deus.